Você foi ignorado como se não valesse nada, descartado sem explicação, tratado com um silêncio que dói mais que um ataque direto. A injustiça não foi só a ausência de resposta, foi você continuar esperando por quem já decidiu não te escolher. O erro não é o silêncio do outro, é a sua esperança insistente. Enquanto você espera, você sangra em silêncio. O estoicismo começa quando a expectativa morre. Então vamos aos ensinamentos. Número 11. O silêncio não funciona para quem ainda implora por atenção. O silêncio não é fraco. Fraco é quem silencia esperando reação. Quando você cala esperando resposta, você continua preso. A mente do outro sente o seu apego mesmo sem palavras. Expectativa é barulho interno disfarçado de silêncio. Você acha que se afastou, mas ainda está ajoelhado por dentro. O estoicismo ensina que intenção importa mais que ação. Se você espera, você ainda pede. E quem pede entrega poder. O silêncio verdadeiro nasce da indiferença, não da estratégia emocional. Quem cala esperando ser notado continua dependente. O outro percebe quando você ainda quer validação. E enquanto percebe, não respeita. Silêncio com esperança é súplica sofisticada. Silêncio sem expectativa é ruptura. A mente humana reage à perda, não à espera. Enquanto você espera, não houve perda. Houve apenas pausa. Pausas não doem em quem já decidiu seguir. O impacto começa quando você desliga internamente, quando você não imagina a resposta, quando você não ensaia diálogos, quando você não revisita a conversa, quando o outro entende que você realmente saiu, não fisicamente, mas emocionalmente. O estoico não usa o silêncio como isca, usa como fronteira. Ele não se cala para provocar, ele se cala porque não precisa. A necessidade é percebida mesmo sem palavras. A ausência de necessidade cria desconforto. Desconforto gera reflexão. Reflexão gera lembrança. Lembrança gera peso. Peso gera arrependimento. Mas isso só acontece depois que você para de esperar. Antes disso, nada muda, porque quem espera ainda está disponível. Número 10. Quem espera a resposta ainda está em posição de perda. Esperar resposta é aceitar que o outro decide quando você merece atenção. Enquanto você aguarda, sua mente gira em torno de uma aprovação que não vem. Isso não é paciência, é submissão emocional. O tempo que passa não cura quem continua disponível por dentro. O outro sente que você ainda está ali, parado, aguardando um sinal mínimo. E quando alguém percebe isso, não se move. Poder não reage à espera, reage à retirada. O estoico entende que dignidade não negocia prazo. Cada minuto esperando é um passo atrás na própria autoridade. Você chama isso de maturidade, mas é medo de fechar a porta. Esperar resposta mantém o vínculo invisível ativo. É como segurar uma corrente imaginária que ainda te puxa. O outro não sente falta de quem não foi embora de verdade. Ele sente conforto. Conforto não gera lembrança. A lembrança nasce da ausência definitiva. Quando você espera, você dá tempo ao outro, não a si mesmo. E tempo dado a quem te ignora vira desprezo acumulado. O silêncio só começa a pesar quando você aceita que talvez nunca haja resposta. Esse pensamento corta o fio emocional. A partir daí, algo muda. O outro percebe que perdeu acesso. Não porque você anunciou, mas porque parou de vibrar em torno dele. O estoico não ameaça com silêncio. Ele desaparece internamente. Quem ainda espera está emocionalmente ajoelhado. Quem aceita o fim se levanta. A força não está em quem aguarda, está em quem segue. Quando você para de esperar, o silêncio deixa de ser vazio e vira sentença. E toda sentença carrega peso. É esse peso que incomoda. Não antes. Nunca antes. Número 9. A expectativa é a última forma de humilhação. A expectativa parece esperança, mas funciona como autodesprezo silencioso. Você não implora em palavras, implora em pensamentos. Cada vez que imagina uma resposta, você se coloca abaixo. O outro não vê seus pensamentos, mas sente sua energia presa. Quem espera continua emocionalmente exposto. A expectativa mantém a ferida aberta. O silêncio do outro vira tortura porque você se recusa a aceitar o desprezo. Isso não é amor, é negação da realidade. O estoicismo ensina que aceitar o que é dói menos do que fantasiar o que poderia ser. A mente que espera não se respeita. Ela terceiriza o próprio valor. Enquanto você espera, você se diminui. E quem se diminui não é lembrado, é usado. A expectativa transforma o silêncio em palco de sofrimento.
Você cria cenas, justificativas, desculpas para quem te ignorou. Isso protege o outro e destrói você. O outro não sente culpa enquanto você sente ansiedade. O desequilíbrio cresce. O respeito some. O impacto do silêncio só nasce quando a expectativa morre. Quando você aceita que talvez nunca houve intenção de responder. Essa aceitação corta o último vínculo invisível. A partir daí, o silêncio muda de lado. Deixa de ser arma contra você. Vira ausência contra o outro. O estoico mata a expectativa antes que ela mate sua dignidade. Quem não espera não se humilha. Quem não se humilha se torna pesado demais para ser ignorado. É esse peso que volta à mente de quem te perdeu. Não a sua dor, não o seu apego, apenas a sua retirada real. Número 8. Quem ignora só sente falta quando perde o controle. Enquanto o outro sabe que você ainda espera, ele mantém domínio emocional. Ignorar alguém que continua disponível não gera culpa, gera conforto. O controle permanece com quem decide quando falar. O estoico entende que poder não está na palavra, está na escolha de não depender. O silêncio só incomoda quando retira controle, não quando implora por reação. Quem ignora precisa sentir que perdeu acesso. Não a mensagens, mas a sua energia. Enquanto você observa o celular, você está preso. Enquanto você imagina respostas, você está acessível. O outro sente isso e relaxa. Relaxamento não gera pensamento. A mente só revisita o que escapa. O impacto nasce quando você para de vigiar, quando não espera retorno, quando não reage a nada. A ausência vira definitiva. Aí o controle muda de mãos. Quem antes ignorava começa a questionar, não por saudade romântica, mas por perda de domínio. O ser humano teme perder influência mais do que perder pessoas. O estoico usa essa verdade sem teatralidade. Ele não anuncia partida. Ele simplesmente não está mais lá. Essa retirada silenciosa quebra o jogo. O outro percebe que o poder acabou. E onde o poder acaba, nasce inquietação. A inquietação traz lembranças. As lembranças trazem arrependimento. Mas isso só ocorre quando você não quer mais nada. Antes disso, o outro dorme em paz. Depois disso, você passa a existir na mente dele. Não como vítima, mas como ausência que não pode mais ser controlada. Número 7. O silêncio só dói quando não é mais uma estratégia. Quando você usa o silêncio esperando efeito, ele vira teatro. O outro sente que existe intenção escondida. E onde há intenção, ainda há apego. O silêncio estratégico ainda é dependência disfarçada. O estoico não atua. Ele decide. A dor só nasce quando o silêncio deixa de ser ferramenta e vira estado interno. Quando você não espera a reação, não imagina impacto, não calcula retorno. Nesse ponto, o silêncio se torna definitivo. E o definitivo pesa. Quem te ignorou sente quando não há mais jogo. Não há mais tensão. Não há mais tentativa. Apenas vazio. O ser humano não reage à manipulação. Reage ao fim. Enquanto você espera que o silêncio funcione, ele não funciona, porque você ainda quer algo. O desejo enfraquece a ausência. A verdadeira força está em não precisar vencer. Quando você para de tentar ensinar uma lição, a lição acontece sozinha. O outro percebe que não há mais acesso emocional. Isso gera estranhamento. Estranhamento vira inquietação. Inquietação vira pensamento repetitivo. Pensamento repetitivo vira peso mental. Mas isso só ocorre quando o silêncio é honesto. Não quando é cálculo. O estoico não quer reação. Ele quer paz. E é justamente essa paz que perturba quem te perdeu. Número 6. Quem espera encerra a própria autoridade. Esperar é uma forma silenciosa de pedir permissão para existir. Cada minuto aguardando resposta reduz sua posição interna. O outro não precisa fazer nada. Você mesmo se coloca abaixo. O estoicismo ensina que a autoridade nasce da autossuficiência emocional. Quem depende de retorno não governa a si mesmo. Enquanto você espera, sua mente está ocupada com o outro. E quem ocupa sua mente ocupa seu trono. O silêncio só vira força quando você recupera esse espaço. Quando você decide que não precisa mais ser reconhecido, a autoridade volta no momento em que você aceita que não será escolhido. Essa aceitação dói, mas liberta. O outro sente a mudança, porque não há mais campo emocional aberto. Você não reage, não provoca, não observa. Isso encerra o ciclo. Quem ignorava perde referência. A perda de referência gera desconforto. O desconforto gera lembrança. Mas isso não é vingança, é consequência. O estoico não busca causar falta. Ele causa distância real.
Distância real remove a autoridade do outro. E quem perde a autoridade começa a pensar. O pensamento nasce tarde, quando já não há acesso. Por isso, o silêncio só funciona depois que você para de esperar. Antes disso, você ainda entregava o comando. Número 5. A indiferença real é o ponto sem retorno. Enquanto ainda existe expectativa, ainda existe vínculo oculto. A indiferença verdadeira não nasce do desprezo, nasce do esgotamento interno. Ela começa quando você não quer mais ser lembrado, nem desejado, nem compreendido. Esse é o ponto que realmente assusta. Porque o outro percebe que não há mais nada a disputar. Você não precisa vencer, não precisa provar, não precisa convencer. Não existe ressentimento, não existe cobrança, não existe diálogo interno repetitivo. Existe apenas ausência limpa. O ser humano não sabe lidar com quem não reage. A reação mantém o jogo respirando. A reação alimenta o controle. A indiferença sufoca o jogo até a morte. O estoico não finge frieza. Ele sente menos porque entende mais. Ele compreende que reagir é prolongar a prisão. Quando você aceita que foi ignorado e segue sem carregar ódio, algo profundo se rompe. O outro deixa de ocupar função na sua mente. E quando alguém perde função, perde poder automaticamente. Essa perda não é percebida na hora. Ela age em silêncio. Ela ecoa com o tempo. O silêncio indiferente não chama a atenção, não provoca drama, não cria cena. Ele cria vazio. E o vazio incomoda mais do que qualquer conflito aberto. Quem te ignorou começa a sentir a falta de influência. Não sente sua ausência física. Sente a ausência de impacto. A mente humana retorna obsessivamente ao que não pode mais tocar. Esse retorno é confuso, tardio e inútil, porque você já atravessou o ponto sem retorno. A indiferença real não é uma técnica, não é uma estratégia emocional, não é uma arma, é um estado definitivo. É destino interno, e depois que ela se instala, nada volta a ser como antes. Número 4. Quem some por dentro se torna impossível de alcançar. Desaparecer fisicamente não significa nada quando sua mente ainda está acorrentada. Você pode sumir do mapa, mas se continua revisitando lembranças, imaginando encontros, esperando sinais, você ainda está acessível. O verdadeiro sumiço é interno. Ele começa quando você para de revisitar o passado como se algo pudesse mudar. Quem ainda observa não foi embora, apenas se escondeu. O estoicismo ensina que liberdade não é distância, é desligamento. Quando você some por dentro, o outro perde qualquer forma de acesso emocional. Não há mais leitura, não há mais resposta, não há mais vibração. Isso cria um vazio que não pode ser preenchido com mensagens tardias ou reaparições estratégicas. O ser humano se orienta pelo impacto que causa nos outros. Quando percebe que não causa mais nada, entra em conflito interno. O silêncio absoluto não gera raiva, gera dúvida. E a dúvida é corrosiva. Quem te ignorou começa a se perguntar se ainda existe importância, se ainda ocupa espaço, se ainda tem poder. Não existe. E essa constatação pesa mais do que qualquer confronto. Você não precisa bloquear, não precisa acusar, não precisa explicar. Explicação ainda é vínculo. Basta não estar mais ali internamente. A ausência real não discute, não se defende, não se justifica. Ela simplesmente existe. E o que apenas existe não pode ser negociado. O estoico entende que quem some por dentro encerra todas as disputas invisíveis. Ele não precisa provar valor, não precisa ser lembrado, não precisa ser entendido. Ele segue inteiro, silencioso e firme. E quem ficou para trás só percebe a perda quando tenta alcançar e não encontra mais nada. Nesse ponto já é tarde. Número 3. Quem para de esperar encerra o jogo psicológico. Todo jogo psicológico só existe enquanto alguém ainda quer ganhar algo do outro. Quando você espera, você mantém o tabuleiro armado e as peças em movimento. A expectativa é o combustível do controle. O outro pode ignorar, sumir ou reaparecer porque sabe que ainda existe espaço emocional aberto. Enquanto você espera, você participa. O estoicismo ensina que o poder real está em sair do jogo sem anunciar saída. Quando você para de esperar, não há mais tensão, não há mais medo de perder, não há mais desejo de vencer. Isso desmonta toda a dinâmica. O outro sente porque não encontra mais reação interna. A mente humana se orienta por impacto e influência. Quando não influencia mais, entra em colapso silencioso. Você não responde, não observa, não interpreta. Isso cria um vazio
que não pode ser preenchido com mensagens ou presença tardia. O jogo acaba porque não existe mais adversário. Quem te ignorou perde função psicológica. Sem função não há poder. O retorno do outro quando acontece é confuso e tardio. Não encontra mais acesso. O silêncio vira definitivo porque não é estratégia, é consequência. O estoico não encerra o jogo para punir. Encerra porque não precisa mais jogar. E quando alguém percebe que perdeu o controle sem aviso, o peso mental surge. Mas nesse ponto você já está fora. Quem para de esperar não vence discussões, não prova valor, não busca fechamento. Ele simplesmente segue. E esse segmento é o verdadeiro fim do jogo. Número 2. A dor só muda de lado quando você aceita que não haverá justiça. A mente insiste em esperar justiça porque acredita que a dor precisa ser reconhecida para acabar. Enquanto você espera explicação, pedido de desculpas ou arrependimento, você continua preso ao mesmo ponto. O estoicismo ensina que o mundo não opera para equilibrar sentimentos. Quem te feriu pode seguir em paz, enquanto você carrega o peso. Esperar justiça emocional é prolongar a própria punição. O silêncio do outro não é erro, é escolha. E aceitar isso é brutal, mas libertador. Quando você aceita que não haverá reparação, a mente para de negociar com o passado. Você deixa de revisitar cenas, palavras e possibilidades. O silêncio deixa de ser expectativa e vira encerramento. Nesse ponto, algo muda internamente. A dor começa a perder direção. Não há mais onde apontar. O outro sai do centro da sua mente. A dor não desaparece, mas muda de lugar. Ela vira aprendizado, não ferida aberta. O ser humano sofre mais com o que não pode consertar do que com o que causou. Quando você segue sem exigir justiça, cria um vazio psicológico no outro. Não porque você quer punir, mas porque não há acusação. Quem não é acusado não pode se defender. E isso incomoda. O outro fica sozinho com as próprias escolhas. O estoico não espera reconhecimento para seguir. Ele segue apesar da injustiça. Aceitar que algumas dores não serão validadas é o preço da liberdade. Quando você paga esse preço, o silêncio finalmente funciona, porque não existe mais esperança escondida. Existe apenas continuidade. Número 1. O desapego total é a derrota definitiva do controle. O controle só existe enquanto alguém ainda quer algo. No momento em que você não quer mais nada, o domínio do outro desmorona. O desapego total não é frieza, é lucidez extrema. Ele surge quando você entende que insistir não muda pessoas, apenas prolonga a própria dor. Enquanto você deseja ser visto, ouvido ou escolhido, você permanece previsível. O estoicismo ensina que previsibilidade é fraqueza emocional. Quando você solta de verdade, não há mais padrão a ser lido. O outro não consegue mais antecipar suas reações. Isso gera desconforto. O ser humano se sente seguro quando controla resultados. O desapego elimina resultados possíveis. Não há vitória, não há perda, não há revanche, apenas continuidade. Quem te ignorou sente a perda de influência, não imediatamente, mas de forma persistente. O silêncio deixa de ser provocação e vira encerramento natural. Você não anuncia o fim, você vive o fim. E viver o fim é mais definitivo do que qualquer palavra. O estoico não corta laços com raiva, corta com clareza. Ele entende que quem não depende não pode ser controlado. E quando o controle morre, o passado perde força. O desapego total não fecha portas. Ele remove a necessidade de atravessá-las. E isso encerra tudo. Se inscreva no canal e continue aprendendo a dominar a si mesmo. Porque quem controla a própria mente nunca mais é ignorado.